Há quase uns 3 anos atrás, Dr. Stone começou a ser publicado na Jump, e eu fiquei animado com um mangá novo do autor de Ice Shield, que eu gosto muito. Mas eu que não sou o cara que fica acompanhando o mangá, eu pensei, um dia isso vai ganhar anime e eu vou ficar muito feliz de assistir. O anime chegou esse ano, então eu fiquei muito animado, aí todo mundo falou que tava uma merda, eu fiquei muito desanimado, mas de qualquer forma eu finalmente assisti Dr. Stone. 人類が石の時代から近代文明まで200万年そこを一気に駆け上がるこのストーンワールドのアダムとイブになってやる Olá internet, eu sou Alexandre Esteves, e agora que o anime acabou esses dias eu assisti e posso aqui trazer pra vocês um vídeo opinando. E como eu vou falar sobre a progressão da história, eu já aviso vocês que tem uns spoilers aí, tá? Estejam cientes. Bom, primeiramente, eu achei a proposta do anime muito interessante. Quando o primeiro episódio vai se desenrolando, você começa a entender sobre o que a premissa é de verdade, eu fiquei bem cativado. Basicamente eles dão um jeito de resetar o mundo, né, pra passar por todo aquele processo de novo, por todos aqueles 2 milhões de anos de sociedade, só que rápido, né, graças ao Senko e à inteligência miraculosa dele. Eu achei bem criativo. Todo mundo ao meu redor tava achando horrível e só debochando horrores do anime, então eu já comecei o anime tentando reparar, assim, por que foi tão mal visto. E eu cheguei à conclusão de que é um lixo mesmo, estavam certos. Então, a ideia da premissa é legal, mas todo o texto do anime é uma merda. Sério, os personagens são horríveis, a narrativa é horrível, o desenvolvimento de enredo é horrível, nada faz sentido. Todo o propósito por trás de quase todas as ações nesse primeiro arco, por assim dizer, não tem lógica nenhuma. É tudo muito artificial, forçado, raso. Por mais que seja legal o Senko fazendo as coisas e tal, simplesmente era muito ruim. Fora que a produção é fraquíssima, a direção é fraquíssima também. Então assim, eu tava bem desapontado, embora não surpreso, já que todo mundo já tinha avisado sobre. Até que chega, eu acho que é o episódio 5, que conta mais do momento em que o Senko acorda mesmo e começa a fazer as coisas sozinho. E foi um episódio relativamente melhor do que os outros. Falei, ok, esse episódio foi legalzinho, vou continuar vendo. E esse início foi tipo um exemplo em baixa escala do que todo o anime viria a ser. Porque a partir do próximo ato, onde o Senko encontra o vilarejo lá, o anime começa a focar mais nesse lado dele construir as coisas. E não em desenvolver trama e trabalhar enredo. E o anime começou a melhorar. Eu já não estava achando ele mais ridículo. As aplicações científicas do Senko são muito interessantes e a forma como a tecnologia progride é a melhor coisa do anime de longe. E como o anime estava focando quase que completamente nisso, estava genuinamente interessante. É claro que eu vomitava um pouco de sangue cada vez que tinha uma cena que exigia um pouco mais de trabalho de direção, ou quando eu tinha que lidar com aquele traço maravilhoso, consistente e as animações super fluídas, mas fora isso estava bem interessante. E foi aí que eu percebi como que o anime funciona até o final. A execução da proposta dele, que é fazer a ciência e evoluir tecnologia, é super bem colocada. Interessante a beça de ver, super divertido, só que o autor não sabe escrever. Então tudo que é alheio a isso, que faz parte de desenvolvimento de trama, a narrativa, o enredo dos personagens, diálogos, todo o resto do texto do anime, era comparável a um pedaço de lixo. Então eu acho engraçado como é claramente dividido, pelo menos pra mim foi tipo uma divisão nítida, de onde estava toda a qualidade da obra e onde era deixado completamente de lado. É como se o autor fosse bem inteligente e soubesse fazer umas aplicações científicas muito legais, mas fosse um escritor horrível e falhasse toda vez que ele tentasse desenvolver alguma coisa. Uma vez eu falei isso de Jojo, que o Araki é super criativo, pô, ele consegue fazer um negócio único pra caramba, super diferente e tal, mas ele era um autor ruim, escrevia histórias mal. E eu acho que é tipo isso, Dr. Stone. Ele sabe colocar muito bem as paradas científicas, mas na hora de escrever mesmo a história falha miseravelmente. O que é estranho, porque a Ice Shield, que é do mesmo autor, é super bem escrito, super bem feito. Sério, sempre que o anime tenta desenvolver alguma coisa ou dar um drama em alguma coisa, é terrível, velho. Essa guerrinha que ele tenta fazer é muito mal feita. O vilão, nossa, o vilão é um lixo, mano. Ele até tem um argumento plausível, sabe? Um motivo compreensível. Mas é que ele é um lixo como personagem, sabe? Eu acho que não é nem coisa do vilão em particular. Todos os personagens são um lixo mesmo. Só que, porra, tem personagem que não precisa ser muito mais do que o papel dele. Tipo o velhinho lá, ele não tem que ser um puta personagem, ele tem que ser um artesão, que exerce o papel de artesão ali, e ser divertido, ser carismático e tal, as pessoas gostarem dele, ele tem as coisas engraçadas dele, que ele fica musculoso, pá, e pronto, suficiente. Agora, um vilão que tem o papel de confronto moral com o protagonista, ou os subordinados do vilão, que são importantes e são espertos e tal, eles têm que ser minimamente bons como personagem e todos eles são horríveis. O personagem melhorzinho é o Senko mesmo, não porque ele é um personagem bom, mas ele é o único que tem identidade, pelo menos. Ele tem aquele jeitão meio único dele e tal, então ainda tem uma carisma ali. Porque puta que pariu, velho, de resto...
Então assim, os personagens são uma merda, os diálogos não são nada além do básico pra trocar informação, a narrativa é completamente banal e straightforward, o desenvolvimento de enredo, como eu falei, sempre que ele tá tentando trabalhar minimamente numa trama, ele falha miseravelmente, não tem uma nuance, não tem uma camada a mais de nada, quase nada faz sentido, é tudo super forçado e com um salto lógico inacreditável. E além de ser mal escrito, ainda é mal exibido na tela, com uma produção horrível, uma direção horrível. Eu sinto que no mangá deve ser melhor. Porque no mangá, embora o texto também deva ser horrível, ele deve ser mais lento, o anime parece meio rushado, e pelo menos a produção do mangá parece minimamente decente. No anime, os únicos momentos em que a arte é boa é quando é uma cena estática, sabe? Que o personagem só tem que mexer a boca, aí eles capricham no desenho, aí fica bonitinho só. Sempre que exige um pouco mais de animação... Cara, as lutas são uma cena patética, velho. As cenas de ação são inacreditavelmente ruins, de verdade. Tipo, não tem uma cena de Sakuga o anime inteiro, não tem nada mais caprichado assim. Por exemplo, olha, a personagem nova, ela é super forte, habilidosa, rápida. Então vamos fazer uma cena dela mostrando toda a habilidade dela pra driblar todo mundo. Magnífico. Então, sempre que o anime voltava pra essas partes mais sérias, do desenvolvimento da trama, eu morria por dentro. Porque quando ele tá focando na parte científica, não exige uma produção incrível, uma direção do caralho. É basicamente você reproduzir o mangá, fazer umas montagens com uma música legal e é isso. Então isso intensificou mais ainda a diferença entre quando o anime tava sendo interessante e quando ele tava sendo um lixo. O texto do anime é uma merda, mas poderia ser uma merda menor se pelo menos a produção fosse bacana, a direção fosse competente. Alexandre, mas o diretor é amador, cara. Você não pode exigir muito dele. Ele fez poucos trabalhos antes. Realmente, essa é a primeira série que o diretor dirige pra valer. Antes disso ele só fez uns episódios ou outros, trabalhou como assistente. Mas é o que eu sempre falo. Uma parada ruim pode ter todos os motivos do mundo, mas continua sendo uma parada ruim. Se eu entrar num concurso de arte com um desenho horrível e falar, não, esse aqui foi meu primeiro desenho, pô, eu não vou passar de fase, eu não vou ganhar um concurso. É completamente compreensível que o diretor seja inexperiente, ele parece uma pessoa bem nova também, mas não acho que deveria estar fazendo uma adaptação de sucesso da Jump, não. Eu sinceramente acho que a equipe de produção tá com um pouco foda-se pro anime. Porque, porra, não tinha verba. Dá pra perceber pelo anime que não tinha muita verba. Contrataram um diretor que não tem experiência. Pô, o cara tem que ganhar experiência com obras experimentais, ou trabalhando em episódios específicos. Não é pegar a adaptação de uma obra popular, de um autor bem reconhecido, e tá na mão dele, assim. Eu acho que foi falta de interesse da equipe de produção do anime, de verdade. Bom, já confirmaram a segunda temporada, então eles estão motivados a continuar com a produção do anime. Agora nos resta rezar para que eles invistam mais na sequência. Porque tem duas possibilidades de raciocínio que eles podem ter agora que o anime fez sucesso. Fez sucesso, estamos ganhando dinheiro, vamos investir mais na segunda temporada para ficar melhor. Ou, fez sucesso, as pessoas vão continuar vendo isso de qualquer forma, faz de qualquer jeito. É na segunda opção que o Toei geralmente se encontra, né? Que assim, se eles não fazem bem Dragon Ball e One Piece, eles não fazem bem nada. Mas, agora que eu já critiquei o anime e taquei o pau em tudo que eu tinha que tacar, eu gostaria de dar um pouquinho mais de ênfase na parte boa dele. Como eu falei, é muito nítida a divisão do anime entre quando ele tá sendo uma merda, desenvolvendo a trama, que é horrível, os personagens são horríveis, narrativa, enredo, diálogo, tudo bosta, e quando o anime tá botando o Senku pra trabalhar e fazendo umas paradas muito loucas. Porque nesse segundo caso, ele acerta bastante. É ridiculamente interessante as aplicações científicas do Senku, e como essa é a proposta principal do anime, eu diria que ele executa muito bem a ideia dele. Fazer a humanidade voltar ao estado atual do zero. Eu acho isso muito interessante e a forma como isso progride na história é legal pra caralho. É tudo graças ao Senku ser surrealmente inteligente, assim, de maneira inacreditável? É, mas eu enxergo isso como parte da suspensão de descrença da história. Faz parte da estrutura inicial da proposta que você não questiona. Então eu acho de boa, faz parte do personagem também. Isso encaixa dentro do personagem dele. Então eu acho isso o menor dos problemas, sinceramente. E meu amigo, parabéns pra equipe de pesquisa da Shonen Jump, porque puta merda, o nível de conhecimento aplicado no anime não é pra pouco não. Eu imagino que geralmente na Jump funciona assim. Pô, vou fazer essa parte da história aqui num trem, preciso de uma pesquisa de funcionamento do trem pra poder bolar a história certinho aqui. Pô, beleza, a equipe vai lá, conversa com os especialistas, pá, toma aí. Legal, tive a informação que eu precisava aqui pra fazer uma jogada aqui no meu mangá, ok. No caso de Dr. Stone, quando o mangá foi aprovado, o editor deve ter chegado pra equipe de pesquisa tipo: então galera, a gente vai começar a publicar um mangá aqui que vai precisar de bastante pesquisa. Pô, da hora, em qual área? Deixa eu ver... eu diria que todas. Sinceramente, a galera da pesquisa deve ter trabalhado mais que o autor.
Profissionais do Japão inteiro devem receber ligação da Shueisha enquanto Doctor Stone estiver sendo publicado. Mas todo esse conhecimento aplicado no mangá é interessante pra caralho. Eu acho muito mais empolgante, muito mais cativante, bem escrito, quando o obstáculo deles é alguma falta de experiência prática das aplicações científicas do Senko, ou quando é algum problema de recurso, material que eles têm que resolver. É 1000 vezes mais interessante do que o vilão da série, ou os conflitos físicos da trama. Até porque nem tudo que eles fazem funciona de primeira. O autor tem noção de botar esses obstáculos, esses problemas pra eles resolverem, e eu acho muito da hora. Porra, quando eles estão fazendo aquele tubo de vácuo, aí o fio se expande por causa do calor e quebra o recipiente, daí eles fazem um fio furado no meio, que aí se expande pra dentro. Cara, eu achei isso milhões de vezes mais interessante que os rolês do Tsukasa, os capanga dele lá. É muito mais bem bolado, mais bem escrito, mais interessante de ver esses obstáculos e essas resoluções dos problemas deles na construção científica das coisas, do que nos conflitos de ideais, nos conflitos físicos contra o vilão, que foda-se, tá ligado? Então, é claro que tem que haver um outro lado, tem que haver um vilão, tem que haver uma pressão, sabe, um motivo pra eles fazerem as coisas, pra eles fazerem armas ou o que seja. Só que é muito mal feito, então pra mim toda a qualidade da série foi jogada no outro lado, de quando eles estão construindo as coisas. De verdade, eu não sei como é que alguém consegue não ligar pra execução científica das paradas, é muito legal. O avanço tecnológico deles, velho, no início do anime os caras estão tipo no zero, tipo na idade da pedra, sabe? No final agora da primeira temporada ele já tem vidro, eletricidade, bateria, usina hidroelétrica. Cara, é muito legal, velho, é muito maneiro isso. Cada vez que ele bola um plano daquele grande que precisa daquele mapinha, eu fico muito empolgado. Eu fico igualzinho ao Senko. Eles demoram meses pra fazer as paradas, mas vão conseguindo, reutilizam as ferramentas que já usaram antes, materiais, recursos, e usam novamente o mesmo princípio ou o mesmo elemento. E o próprio processo de criação vai sendo aprimorado, eles começam a usar certas máquinas para fazer as coisas que eles não conseguem, começa a ganhar muito número de gente que vai ajudando, então eles conseguem fazer coisas muito grandes, mais rápido. Daí quando o Senko vem com outra ideia louca, você fica, lá vem, o que ele vai fazer dessa vez? Quando ele me mandou telefone, eu parei, eu falei, quê? E eles fazem, você acompanha eles fazendo cada etapa de maneira plausível, sabe? Não é nada forçado, tirado do cu, que nem o outro lado da história. E a progressão deles é nítida, né? É bem visível. Cada parada nova que eles vão fazer tem uma máquina nova colocada lá. Eu quero muito ver pra onde esse anime vai, velho. Eu quero muito ver se daqui a, sei lá, 70 episódios eles vão estar com veículos ou sei lá o quê. Deve ser muito legal você ver o primeiro, pular lá pro último episódio e ver a diferença do bagulho. É muito, muito interessante, cara. E outra vantagem do anime, outro ponto de virtude, é a comédia. O humor é muito bom. A comédia vive basicamente de expressões exageradas e mudanças abruptas de expectativa, de ritmo. É um tipo de comédia que não é de piada, sabe? É um humor retardado, vamos dizer assim. É um tipo de humor moderno, que eu gosto pra caralho. Então eu ri bastante com o anime, achei super legal, o humor é muito bom. Ah, e teve um caso, que foi exceção de todo o anime, teve um ponto de desenvolvimento de história que foi bom, que foi a historinha do pai dele. Eu achei bem interessante, não foi tudo cagado, foi bem bolado pra caramba, respondeu algumas coisas que eu tava me questionando até agora, teve uns foreshadowzinhos pra aquilo. Porra, eles terem construído a sociedade desde então pra chegar até ali, o disco, porra, velho, muito foda, muito foda. Então foi o único ponto de trama mesmo que foi desenvolvimento de enredo bem feito, foi esse. Bom, do lado positivo, a gente tem aquelas coisas da ciência, né, a execução da proposta de ir desenvolvendo tecnologia com o tempo, pá, é bem interessante. E o humor, que é bom, a comédia é legal. E a história do pai dele também, um ponto extra lá. Do lado negativo, a gente tem todo o resto. Todo o resto do texto, narrativa, personagem, diálogo, desenvolvimento de roteiro, todo o resto que você possa pensar de texto é uma merda, a produção é uma merda, a direção é uma merda. Então, na minha opinião, o anime tem mais coisas negativas. Ele tem mais problemas que virtudes. Mas a gente tem que ver a distribuição disso no anime. Enquanto eu tava assistindo o anime, eu vi que eu tava gostando mais do que desgostando. E eu percebi que isso era por causa da proporção desses dois lados dentro da história. O anime gasta mais tempo com a parte boa dele, com a parte científica, do que com aquelas traminhas bestas. Depois que eu terminei o anime, eu fui dar uma olhada nessa proporção,
E eu vi que é mais ou menos 2/3 do lado científico da hora. Ele é majoritário no tempo de tela do anime. Ainda mais acrescentando os episódios lá da história do pai dele, que meio que é pro lado da trama, mas é bom. Então, o anime ele é majoritariamente positivo. Mesmo que ele tenha menos qualidades do que defeitos, essas qualidades tomam maior parte do tempo do anime. Então, eu achei ele positivo no final. Então só me resta imaginar o quanto eu gostaria desse anime se as tramas dele fossem bem feitas. Se tivesse um vilão bom, com os personagens fodas, uns motivos bem escritos, umas tramas bem trabalhadas, uns conflitos super bem bolados. Somando isso com uma produção boa, uma direção boa e executando junto com a parte científica, que já é super bem feita, é um anime nota 9 fácil, assim, tava levando um ano pra mim. Mas os produtores do anime meio que estavam cagando, né? Sei lá quem é a produtora do anime, se é a emissora ou o quê. Aparentemente eles falaram, foda-se, toma uma merreca aqui, faz isso aí. Então, é triste, acho triste, é isso. Não vou dizer que é um potencial desperdiçado, porque eu não uso chamar de desperdício, né? Eu acho que ele me faz bem muitas coisas, então dá pra aproveitar, né? A maior parte dele, como eu disse, é executando a parte legal. Mas é triste o quão melhor ele podia ser. No fim, não foi tão bom quanto eu esperava, né? Foi mais pro decepcionante do que pro surpresa. Mas eu também não concordo do pouco caso que estavam fazendo do anime. O quanto que estavam debochando, o quão meme estavam fazendo o anime parecer pra mim, eu acho idiota também. Eu acho plausível uma nota de 5 a 7. Menos que 5 é exagero, mais que 7 é inocência. Bom, e é isso aí que eu tinha pra dizer. Eu espero que a segunda temporada melhore muito e eu fiquei a fim de ler o mangá, porque parece melhor. Deixem nos comentários suas opiniões sobre o anime, como foi a experiência de vocês. Me segue no Twitter, é sempre bom me seguir no Twitter. E se inscreve aí no canal se não for inscrito, tô sempre fazendo vídeo de anime, certo? Opinando coisas. Mas é isso, gente, vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, valeu pra todo mundo.